Salve, salve galera, esse é o Musicals, o podcast de música e afins. Eu sou o Felipe Gnomo. E eu sou Alisson Zaca e hoje nós vamos falar sobre New Metal. Antes da gente continuar o podcast, eu queria te convidar a seguir a gente nas redes sociais. @Alisson Zaca. @Felipe Gnomo Oficial. E siga também o Instagram do Musicals para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não deixe de se inscrever também no nosso canal no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações. New Metal, cara. Anos 90, anos 2000. Época boa, hein? Porra, época boa demais. Eu nasci nos anos 90. Quando eu nasci, o New Metal já tinha meio que consolidado. Bandas como Korn já estavam em formação. Sepultura já estava pensando em lançar o Roots. Eu tinha 5 anos quando o Roots foi lançado. Eu tinha 2. Cara, a gente tá velho, hein, mano? Pra caramba. Não, mais ou menos. O engraçado é de pensar que aqui no interior, onde a gente tá aqui no interiorzinho de Minas Gerais, chegou muito tarde nessas coisas. Porque eu lembro que eu já tava no ensino médio e aí se falava em New Metal, o Linkin Park já tinha lançado todos os sucessos e aí essas coisas chegavam pra gente. Bom, pelo menos pra mim, na minha escola, entre os meus amigos e tal. Eu não sei se isso é uma tendência brazuca, né? Desse atraso pra chegar, mas o New Metal ele só foi consolidado depois que ele já tinha meio que acabado, né? É uma tendência, com certeza, cara. Com certeza. Acho que até os caras da Sepultura uma vez chegou a comentar isso, que no Brasil tem sempre um delay, né, pra chegar as coisas, né? Então, quando chega aqui já tá muito grande. Fato, o Korn, né? O Korn, muita gente acha que ficou famoso ali no final dos anos 90, né? 99, 2000 ali, né? Mas a banda começou no final dos anos 80, né? Eles tinham uma banda antes, e depois entrou o Jonathan Davis, alguma coisa do tipo, posso estar falando errado. Sim. Mas aí Jonathan Davis entrou e aí surgiu o Korn. E ao contrário do que muitos pensam, não foi o Roots o pai do New Metal, né? Pois é, uma coisa que até eu já comentei e já repliquei esse erro, foi que o Roots foi o pilar do New Metal, mas descobri depois de um tempo, depois de assistir algumas coisas e depois de olhar a cronologia dos álbuns, que o New Metal, o Korn, é de 93, exatamente 93, e o Roots, 96. Você vê, né, cara? O Roots 3 anos depois. E um fato interessante, cara, é que tanto o Korn quanto o Sepultura no Roots, eles tiveram o mesmo produtor. Será que teve dedo aí de produção? Acho que sim. Você ouve o New Metal até hoje? Até hoje. E quando eu fico muito nostálgico, eu escuto New Metal. Eu gosto do New Metal porque ele mistura essa tendência do hip hop e do rock pesado, né? E na época a gente não chamava de New Metal, a gente chamava de rock pesado. Eu acho que quem batizou de New Metal foi as grandes mídias, sei lá. Quem batizou New Metal? Eu não sei. Cara, não sei. Eu acho que o Linkin Park batizou pro mainstream, né? Batizou pro mainstream, isso aí. Porque o Linkin Park, cara, até hoje, andando na rua, você vê a galera com camisa do Linkin Park, né? É curioso. Eu tenho um amigo que é tiozaço, ele é muito tio, e ele escutava Linkin Park quando estourou. Ele adorava Linkin Park e era muito diferente das coisas que ele ouvia, né? A galera gosta muito, cara, e convenhamos, né, cara? O Linkin Park tinha grandes composições, né? Tinha. Vamos ser realistas, né? Assim como uma característica do New Metal é aquele porrada sonora associada a muito protesto, né? A falar de rejeição, contra a cultura. E isso, querendo ou não, cara, o Linkin Park tinha nas suas letras, né? Tinha esse lado, o Chester tinha esse lado depressivo, né? Ele tinha essa coisa meio gótica, não sei se pode ser gótica, né? Mas ele tinha essa coisa meio que da tendência da contracultura, né? Tipo, o mundo não é um mar de rosas e é isso aí. Infelizmente, né? O cara faleceu aí, né? A gente poderia estar com Linkin Park até hoje, né? Eu gosto de Linkin Park, eu acho bacana. Eu gosto de Linkin Park, mas chegou uma certa parte do Linkin Park que eu comecei a não entender muito. Acho que até o Live in Texas é maneiro, né? Depois do Live in Texas é que começa a ficar mistureba de coisas, né? Porque o que eu acho louco nesse estilo do New Metal, velho, é misturar essa tendência do hip hop. E parece que depois do Live in Texas eles tentou encaixar o eletrônico, que já existia, mas era tipo um adereço desse rock até pesado. Porque uma característica do New Metal é o DJ, né, cara? O DJ. Os samples. Mas aí começou a sobressair
as guitarras distorcidas. Ela começou a ficar de fundo. Aí entra num outro estilo que a gente pode falar depois, que é o techno metal. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que, assim como outros estilos, né, o New Metal, apesar de ser um estilo só, ele tem várias e várias repartições. Sim, Você com pega certeza. duas bandas de New Metal e elas são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, Limp Bizkit, eu acho que é o New Metal mais rap. Sim, E o muito focado no rap. Slipknot é mais o quê? No rap, né? Que o rap metal é o metal feliz, né? É, o rap metal? Teve um movimento do rap rock, né? Aqui no Brasil, rap rock, né? Com Restart Cine. Deus me livre. Deus me livre. Mas vamos aproveitar esse gancho aí que você tá falando aí das bandas e tal. Vamos pegar então, lá na origem, 1980. Vamos falar então do Run DMC e Aerosmith, que é o primeiro registro, né? Que teve do rock com o rap, né? Que você chegou a ouvir? E esse clipe é bem famoso, né? Acho que é Rock This Way. Rock This Way. É, nossa, é muito bom. E aí, curioso, ele parece que a galera do rap tá fazendo um som do lado, o que deixa entender o clipe. É que a galera do rap tá, tipo, arrebentando de um lado e a galera do rock tá arrebentando do outro. E é como se o Run DMC e o Aerosmith quebrasse essa barreira entre os dois, né? E aí, cara, e depois teve o Anthrax, né? Com I'm the Man. O Anthrax é uma banda que eu não conheço muito, mas essa música eu conheci, porque ela vem muito dessa cultura do skate, né? Uma coisa que é engraçado de pensar, Zaca, é que tipo, a gente que já nasceu nessa mistura não consegue pensar como antigamente isso não se misturava, né? Eu não consigo pensar que como se divide essas duas coisas, né? Porque escuto rock e respeito, escuto rap também. É muito engraçado mesmo, você falou uma coisa que é verdade, eu nunca parei pra pensar nisso, que Existiu quando eu comecei a ouvir rock, já existiu Linkin Park, né? Existiu Linkin Park. Muito doido, isso realmente faz muito sentido o que você tá falando, cara. E depois o Anthrax acabou lançando, né, o Bring the Noise com Public Enemy, né? Ele ficou muito famoso, né? Acabou depois indo pro Tony Hawk, né, que é o famoso jogo de skate e tal. Trilha sonora. É uma tendência do New Metal misturar esse lance estético e sonoro. Tanto que os caras do New Metal se vestem como? Calça larga, totalmente contra a estética. Tênis da Adidas. E parece que é uma mistura de skatista com metaleiro, né? Uma coisa meio... mais urbano, né? Muito mais urbano. Cara, eu acho que o New Metal, ele coloca muita raiva no som. New Metal morreu? Não. O System of a Down tá aí levantando a bandeira, o Korn lançou também, né? Há pouco tempo, acho que 2019. Então, ou seja, o New Metal tá aí, tá firme e forte, né? Cara, e junto com o Korn veio também uma banda, assim, eu particularmente gosto bastante, que é o Deftones. Você gosta de Deftones? Gosto em partes, eu já curto. É um pouco diferente, né? É diferente. É pesadão e tal, mas não tem tanta percussão no som igual Sim, o eu sinto Korn, menos swing. Eu sinto que ela é um mais denso, mais puxado pro metal. É. Por isso que eu falei das facetas do New Metal, né? O Deftones é uma banda que tem muita melodia, né? Eles são mais galgados, o som deles é mais galgado na melodia, na tristeza. Sim. E tal. Até o guitarrista deles, o Stephen Carpenter, toca pra caramba, o cara é bom. Você curte? O que você mais curte no som dele? Eu acho que o lance, as afinações que ele usa guitarra de 7, 8 cordas, Caraca, assim, tem umas coisas muito, muito diferentes, né? Ficou muito popular com o Korn, né? As guitarras de 7 cordas, né? Isso que eu ia te perguntar, quanto que consolidou essa ideia da guitarra de 7, essas afinações baixas e tal? Cara, eu acho que no metal, assim, foi o Nevermore, né? Caraca. E no New Metal foi o Korn, com certeza. Saquei. Então isso aí já é dos anos 80, essa afinação pesada e baixa. Já, né, cara? A galera, tipo assim, a galera meio que tem uma viagem, mas se for ver o Ed Van Halen, né, cara? A galera tudo já usava afinação diferente. Então, dropar o instrumento já não era algo assim... novo. Ai, que lindo. Se você for ver, tem coisa do Jimi Hendrix lá que tá em outra afinação. Então, não é nada... pode crer. O que vai acontecendo é como tudo na música, né? Vai evoluindo, né? As pessoas vem vão do blues, né? utilizando. Que eles usavam, essas paradas exatamente. abertas, saquei.
Korn, Deftones. Logo depois veio quem? Brazucão, né? Sepultura. Sepultura, que veio de uma onda death pesado, pode-se dizer que é um death pesado? Um death. O Sepultura era bem death, né? Bem, aqueles primeiros álbuns que tinha aquelas cruzes de cabeça pra baixo e tal, é bem deathzão. E do nada, esse álbum, claro que ele já vinha O Sepultura acho que transformando. foi engraçado. Sepultura, pra mim, foi da seguinte forma a carreira deles. Eles já começaram extremo total, Totalmente extremo. aí foi ficando técnico, aí Pegando ali no habilidades. Rise, né, e tal, já ficou bem mais técnico. Depois do All Rise, eles já pensaram, não, vamos deixar o som com uma característica mais original, né, porque era bem parecido com Slayer ali, né, o All Rise é muito Slayer, né. Muito, muito. E depois do All Rise, eles já colocaram a característica brasileira, né, brazuca, no Chaos AD ali. E aí, bicho, veio o Roots. E o Roots parece que voltou a ser pesadão, só que em um outro universo, né, cara? Inclusive, era aquela parada que a gente tava trocando ideia, né? Será que o Sepultura também se inspirou no Nação Zumbi? Não sei. Boa, e o que vocês acham, cara? Será que foi isso que aconteceu? Porque o Nação Zumbi, eu vi um documentário do Nação Zumbi que chama, se não me engano, Caranguejo Elétrico. Se eu estiver falando errado, me corrijam aí. Mas eu lembro que o Miranda falou que quando descobriram que existia uma banda brasileira de rock que misturava elementos brasileiros no rock, todo mundo pirou e queria escutar, que foi tipo, foram lá buscar os A caras. nação é muito grande, né, cara? E com certeza, assim, Alguma coisa a gente vincula, pode né? falar mesmo. O Sepultura foi muito responsável por alguns brilhos, né, que ele acrescentou no New Metal, né? E esses brilhos vêm do Brasil. E até mesmo eu acho que aquela característica estética do Max Cavalera, que veio com esse lance podre, né? Tipo Mais assim, largado, aquele né? largadão, aquele cabelo sujo, pintado, aquelas roupas. Cara, querendo ou não, o New Metal tinha muito disso, né? Você vê os caras do Korn ali, era tudo Bem diferente. Os caras do largado. Biscuit mais largado também, né? Sim. Realmente, isso aí faz muito sentido o que você tá falando, cara. Eu já tinha reparado isso. E o Max Cavaleiro usava o quê? Adidas. Nossa, cara. A Adidas, acho que vendeu muito, né? Vendeu. Na época do New Metal, né? Inclusive, eu não sei se essas empresas patrocinaram, mas tem muita música com o nome de empresa, tipo Adidas, o Korn. E nada me tira da cabeça que aquela Nuke é uma coisa meio que Nokia, tá ligado? É um celular. realmente. Porque na hora que você vê de primeira esse lance dos celularezinhos dos anos 2000, sacou? É. Pode ter rolado, mano. E você vê, cara, igual a gente tá falando aí do lance da percussão, né, brasileira e tal. Aí você tem os latinos lá, a galera do El Ninho, que também é uma banda de New Metal, só que eles têm o quê? Percussão. Caraca. Loucura, os caras Loucura. colocaram mesmo um cara pra tocar percussão, também é muito legal. Obviamente, tem influências, né, do Sepultura Tem aí influências. e elementos latinos, né? O que mais é interessante no New Metal é esse lance mesmo, né? Porque, sem querer causar discórdia, eu acho que quando o rock ou o metal é muito pesado, aquela coisa intensa, você não consegue curtir ele como um todo, porque a gente dá uma cansada, né? E o New Metal, ele fazia isso, ele atacava uma música em si. Se você olhar a macroestrutura da música, era assim, ela atacava, e tinha um lado swingado que você respirava e saía do mosh, tá ligado? E Sim. depois pulava mais, entendeu? Isso é a muito própria, bom. assim, uma música muito famosa, né, mainstream pra caralho, mas, por exemplo, a Numb, do Linkin Caraca. Park, né? Era muito assim, né? Ela ficava calma e de repente Bah! estourava no refrão, Estourava. né? E depois tinha aquela outra parte, né? Que é aquela ponte ali, né? Que ficava muito... Fica muito pesado, né, cara? Fica pesadíssimo. E dessas bandas, cara, engraçado, né? Depois que o Sepultura lançou o Roots, Max Cavalera saiu do Sepultura. Saiu. Pra montar que banda? Soulfly. Aquele ao vivo do Soulfly na Argentina, eu acho que é o suprassumo do nu metal, assim. Eu acho que é o nu metal no auge. Porque, cara, a estética dos caras, a agressividade, a sonoridade é muito, mas muito expressiva. Você vê que até o público tá meio que... cara, como assim? Os caras com aqueles dread. O guitarrista era do... O guitarrista do Soulfly veio de uma outra banda. Eu não frago muito Eu Soulfly, mas eu sei esqueci. que o David Ellefson
Ele, na época, acho que ele tinha saído do Megadeth e tava tocando, né? Olha pra você ver. Brazuca com o Megadeth já tava desde cedo, né? Pois Hoje é. o Kiko Loureiro tá lá, mas o Marcos Cavaleiro já tocou com o David Ellefson também. Eu saquei né? que essas bandas, elas têm essa preferência por pessoas aqui da América do Sul. Eu acho que é porque, cara, a gente é muito sofrido pra conseguir as coisas. E quando a gente consegue Faz bem algo feito. bom, a gente faz muito melhor do que eles, né? Pode crer. Por exemplo, o brasileiro é acostumado a aprender a tocar guitarra com guitarra ruim. O gringo já pega uma Fender, uma Gibson na mão, né? No A mínimo gente não. uma Squire, né? É. Que é- Então, assim, quando a gente pega as coisas boas, a gente arrebenta mesmo. Faz, O cara já chega preparado pra fazer, né? Com certeza. Não tem que sair carregando caixa nas costas. Talvez tenha, mas carregar uma caixa maneira, né, A mano? gente né, foi feito pra se ferrar aqui. É. Junto com a Soulfly também tinha uma banda que revolucionou, né? Que é o Limp Bizkit. O Limp Bizkit que ficou famosíssimo no Missão Impossível. Famosaço. Você já assistiu aí o Missão Impossível? Comenta aí pra gente. Mas aquela música tema do Missão Impossível, o Limp Bizkit, né? Fez uma versão pra ela que Regravou. ficou muito linda. Sacou? Roller, keep rolling, rolling, rolling. É É deles, né? deles Vai ter a alavanca. também. Ah, é, realmente. Eu tenho um Viajei. amigo que é fascinado em Limp Bizkit do Ju Tatuador. Apaixonado, toda vez que a gente ela sofria no estúdio, ele colocava um álbum que eles baniram do YouTube e chamava Nu. Era Nude, Nu Metal. E aí tinha uma foto, cara. Não sei se existe, se a galera colocou de novo, mas era uma foto com todas as bandas de Nu Metal que arrebentaram na época, assim, desenhado daquele Ó, jeito. que legal, cara. E ele colocava lá Limp Bizkit, desembolava Mudvayne. Apaixonado, um abraço pro Ju aí. Eu vou te ser sincero, cara. Eu no Limp Bizkit, eu conheço algumas coisas, mas o que eu gosto mais do Limp Bizkit é a energia dos caras. Toda vez que eu vejo um vídeo ao vivo dos caras é muito legal. É, uma energia muito forte. Aquele final do Woodstock 99 é maravilhoso, velho. Não, e quando eles tocaram no Rock and Roll Hall of Fame do Metallica, Nossa. aquela versão. Que pesado. Muito Você que me legal. mostrou essa Eu te versão mostrei, aqui no estúdio. Foi. Nossa, muito legal. Que os caras são muito criativos, os caras mandam bem demais, assim, ao extremo. Uma pergunta que eu vou te fazer, Zaca. Não sei se não sei se você vai pensar a mesma coisa que eu, mas você considera o Pantera o começo no metal? Ah, não, cara. Você não considera, Não não? considero Porque porque ele é outra faceta. ele é né? outra vibe. Então, na hora que a eu gente cheguei a gente na não sabe Terra... o que realmente influenciou os caras do Korn. Aí você vai ver e os caras do Korn eu via, sei lá, Judas Priest, que não tem nada a ver, Sim, sabe? exatamente. E Inclusive, eu fiquei sabendo que o Chester era muito fã do Led Zeppelin. É, Do tá vocalista do Led Zeppelin. Tem umas outras influências, mas eu ouvi ele... E Led Zeppelin, tipo, não tem nada a ver com Linkin vendo? Nada a Park. ver. Tanto é que o Pantera é considerado groove metal. Groove metal? É outra linha. Caraca, né? mano. Eu achei que ele se dividia numa área do metal, tipo Slayer, não? É groove metal. Ah, É, porque aquela música que tem um clipe... Walk. Não, que eles ficam filmando diretamente o instrumento. Ah, tá. Essa Five Minutes Alone. Cara, groovadão, o riff da guitarra. É. Que isso. É, tipo assim, pode ter influenciado, né? Agora, diretamente eu acredito que não. Diretamente Mas com não. certeza, É porque conforme conviveu a no banda mesmo foi ambiente, ficando né? grande, os caras foram ouvindo, ó, isso aqui é legal, vamos agregar no nosso som. É igual a gente faz com as bandas que a gente toca. É igual o Metallica e o Slayer fez, né? Eles também, na época do Nu Metal, quando eles arrebentaram, também colocaram alguns elementos ali nos álbuns que O eles Metallica flertou no New Metal, Flertou. né, cara? Você acha que aquele álbum horrível é uma cópia de Nu Metal? Não é ruim, o álbum é bom, mas o que aconteceu naquele álbum? Cara, eu não Abrindo um sei, parêntese mano. no Eu assunto. acho que os caras estavam vivendo um bloqueio criativo tão gigante. Eu sinto que, eu que sou baixista, eu vejo isso na íntegra. O Cliff, eles não deixam enterrar o cara. É. Eles não deixam enterrar o cara, tá É. ligado? Tipo, assim, respeito máximo, né? respeito Mas, máximo. assim, aquilo eu acho que atrapalha esse muito. saudosismo é o motivo dessa seca É. de criatividade. E eu assisti um documentário contando a história do heavy metal e o vocalista do Twisted Sisters disse o seguinte, que quando ele tinha lançado aquele I Wanna Rock, Rock, foi um sucesso danado e eles eram tipo uns caras meio fudidos de grana e tal, e do nada os caras tava tipo casão, piscina e tal.
Aí o vocalista do Twisted Sister contou que ele sentou na beirada da piscina pra escrever uma letra, porque o rock vinha dessa coisa underground, né? Dessa coisa de... Não era pra... Refutar a sociedade. Refutar a sociedade. Ele falou assim, como é que eu vou refutar a sociedade? Ou como é que eu vou me revoltar dentro de uma Sendo que casa agora eu tô super dessa? bem, né? Então eu acho que o sucesso do Metallica e de muitas bandas, às vezes é o motivo dessa seca, porque, tipo, pode causar receio de lançar coisas novas e experimentar. É. Agora vamos falar da banda favorita da minha mãe. Ela escuta System of a Down todos os dias e quando ela tá arrumando a casa, ela é fã da carreira solo do Serge. Então, o que você acha, Zaca, do resultado do System of a Down, essa mistura desse som Califórnia com esse som do Oriente? Eu acho que o System of a Down, junto com o Linkin Park, eles fizeram muita criançada gostar de rock. Mas, Muito. assim, absurdamente. Você ligava, sei lá, na rádio daqui da nossa cidade, tava tocando System of a Down, cara. E era absurdo isso. Absurdo. Porque o System of a Down é muito pesado. Parece É. que não é. Mas porque Mas é mesmo nas muito partes pesado. melódicas, Sim. é muito pesado. Em Exatamente. termos de letra e tal, obviamente. Tá certo que o brasileiro não costuma ligar muito pra letra, não. Ah, Principalmente em inglês. sim. Eu falo desse sentido. O cara Aham. não pesquisa o que o cara tá falando. O cara tá xingando sua mãe. É, o cara tem que gostar muito pra ele ir lá procurar, né? É. Tem que gostar de Então, verdade. as melodias do System of a Down, cara, eu acho que foi uma das coisas que fizeram eles caírem na graça, tanto da galera mais cult musical, né? Pessoas que nem eu e você, que a gente procura saber da história Sim. da banda, saber questão de timbres, etc. Quanto na graça do popular, né? Do popularesco. Que é da galera que curtiu o Linkin Park, né? O Limp Bizkit ali. E também aquela galerinha que tava ouvindo ali, tava vindo, né? Da geração Nirvana, Guns N' Roses, né? Quem nunca É, começou porque é um a link ouvir legal, rock com é um Nirvana e link Guns N' legal, Roses, né? sim. Porque tem esse lado agressivo, né? O Nirvana, ele acaba um pouco agressivo. É, o Nirvana, ele é muito pesado, cara. Sim, Principalmente o Nevermind, que é o disco que estourou o Nirvana. sim. E aí você tem, assim, aquela galera que tá começando, porque todo mundo que tá começando a ouvir rock, principalmente quando é criança, né? O pai com a mãe, os amigos, apresentam Nirvana, Guns N' Roses, É, o Metallica ali, porque, né? sim, O Megadeth mais leve e tal. pra E quem aí, gosta de Megadeth. Pra quem gosta de Megadeth, né? E aí, cara, o que acontece? Você vem daquele movimento, aí a galera cai de cara com o System of a Down. Aí você tem um paralelo mainstream com Linkin Park. Sim. Então o que acontece, né? Os caras eram muito famosos, muito bem resolvidos musicalmente, porque os caras nunca fizeram nada pra agradar a mídia, mas ao mesmo tempo agradaram a mídia pra Agradar a caramba. mídia. E o curioso é a estética do vocal, né? Porque se você parar pra pensar, se você pensar com muita, mas muita delicadeza, o Linkin Park fazia sucesso com o vocal screaming, que é um vocal que se você colocar uma banda de death, a galera não vai escutar de jeito nenhum, mas aí coloca o Linkin Park cantando In The End, colocando sei lá, saca, até aquelas menos Numb, conhecidas, Crawling. a galera vai ficar, nossa, caraca, que vocal maneiro. E o System of a Down também faz isso, ele mistura aqueles vocais engraçados com um vocal pesado. Então, tipo assim, tem uma hora que você tá achando super divertido o som, que foi a impressão que eu tive quando escutei o System of a Down a primeira vez. Meu irmão me aplicou System of a Down na hora que começou aquela música Prison Song. Nada a ver, cara. Eu escutei aquilo a primeira vez e Não, eu a tava... própria Chop Suey. Sim, Cara, aquilo é muito quebra. estranho, cara. Igual escutar... Mas estranho no bom sentido, é muito legal. É legal, né? então É você tem diferente. aquele choque, você não consegue esquecer aquele som. E até hoje, tipo assim, Marcante. sei lá, você chega num barzinho, tem um cara tocando voz e violão, você fala, toca o System of a Down, o cara vai tocar essa música. Vai tocar System of a Down. Né? E tem Lonely Day também, que era uma baladinha. Como é que é? Aerials. Spider. Nossa, Muita Spider é música legal. maravilhosa. E o System critica muito e muito, Muito. politicamente falando, né? Eu acho que a banda mais politizada do New Metal é o System. E eles não são da América do Norte, né? Não, eles não são da América do Norte. Inclusive o São da motivo... Armênia. A Armênia. Inclusive o motivo desse lançamento foi um álbum misturado com um single. Primeiro eles lançaram 2 músicas.
Foi essa guerra que quebrou Tá rolando lá, né? Tá rolando lá. O clipe é pesadíssimo. E eu vou te falar, a cena mais chocante pra mim desse clipe é quando os caras estão saindo, tipo, de uma trincheira e tem um padre com uma cruz e eles beijam aquela cruz e sai. Cara, essa cena é de arrepiar. É legal, cara. Clipe Então, assim, passo. System of a Down Genocide provando humanoide. que o New Metal tá vivo. Ou que pelo menos o System of a Down não Tem esgotou. representante. Sim. Tem representante. Representa. Não esgotou, né, mano? Cara, eu acho que uma última grande banda, assim, dessa... Aliás, uma não, né? Tem duas bandas aqui pra falar. Que é o Static X. Você chegou a ouvir Static X? Não, Static X infelizmente. era aquele cara que Tinha um passava gel no cabelão cabelo pra e cima. ficava arrepiadão. Sim, essa banda eu escutei a primeira vez, deve ter uns 2 anos. Porque no New Metal existe 2 levas do New Metal, né? O New Metal do comecinho e o New Metal mais pro final, que eu peguei esse New Metal mais do final. Eu acho Slipknot, o por Static exemplo. X, cara, foi uma banda que influenciou muito as bandas de industrial. Você acha que do industrial ela pegou pesado? Eu acho. Saquei. Que assim como, você, sei lá, você tem o Fate No More, Anthrax e Run DMC, né, influenciando ali a primeira leva, né, do Korn e tal. Sim. Aí você tem o Sepultura influenciando ali um pouco também. Aí vem o Limp Bizkit. Aí depois disso, você, sabe, você tem ali o Slipknot, Mudvayne, aí tem o El Ninho, Soulfly, System of a Down. Aí depois disso você tem as bandas de industrial que se inspiravam também, né, cara, no New Metal. Inspiravam pesado no New Metal. O Static X até que é uma banda, assim, eles não são gigantescos. Esteticamente eles são famosos, mas eu não conheço muitos álbuns deles. Mas eles têm a sua importância, Sim, né, não ali junto posso com o negar. Marilyn Manson ali, influenciando esse outro estilo, né? E Porque o Marilyn Manson metal é é legal paralelo, porque ele né? tem várias raízes, né? Várias Ele raízes. vai enraizando e uma hora a gente vai falar das raízes do metal aí pra vocês num podcast aí. O metal é demais. E talvez o maior expoente, agora falando do maior expoente do New Metal, que New não é Metal. mainstreamzão, igual Linkin Park. Slipknot. Cara, Slipknot foi, na minha geração, era aquela banda que você olhava assim e falava de que planeta esses caras são, né? Você ia no camelô e achava camisa do Slipknot. A sacou? máscara, né? A Vendia, máscara né? do A Slipknot. galera ia pras festas, né? É. De Slipknot. Vendia pôster do Slipknot. Como que você conheceu o Slipknot? Eu ganhei 2 pôsteres do Slipknot e um ao vivo no Rock in Rio Lisboa. Aqueles mega posters, aposto, Mega gigante. gigantesco. E ele era dividido em 2. Era a foto da capa do álbum 1, aquela foto vermelha icônica, e uma outra foto embaixo já era mais moderna, com eles com outras máscaras. E, cara, aquilo me chocou, porque se você vindo uma linha tipo Guns N' Roses, e depois ver uns Nirvana. caras de máscara e um vocal pesadíssimo, sabe? E por O mais que Slipknot tem percussão, né? tem percussão. Só pra lembrar a importância da percussão, porque o New Metal, ele é muito focado, tem DJ, tem sample, mas só que nessa pequena lista que a gente falou, tem Os duas Slipknot bandas, tem tudo. 3, né? Sepultura também tem percussão, né? Tem percussão. Né? E não que Sepultura seja uma banda de New Metal, mas ele é importante pro New Metal, né? Ele é importante porque ele vivenciou aquilo. Eu acho que, inclusive, o boom da carreira deles foi isso. Quando eles lançaram o Roots, o New Metal tava pegando e o Roots meio que embalou nessa ideia. Né? Tipo, o New Metal sai empurrando Sepultura e vambora. Empurrando. Não, o New Metal não saiu empurrando. O Sepultura Sepultura saiu agarrou no empurrando. New Metal e veio trazer, junto com ele, né? Isso mesmo. Cara, Slipknot pra mim, cara, a primeira vez que eu vi Slipknot foi muito engraçado. Foi naquele Rock in Rio Lisboa, você lembra? Você lembra? Primeira vez no Rock in Foi a Rio primeira Lisboa? vez que eu vi também. É. Foi? Aí eu lembro que, tipo assim, eu tava... passava tarde, né, na TV. Aí eu fiquei lá acordadão até de madrugada. Eu até lembro que meu pai chegou e falou, vai dormir. Eu falei, não, vou ver umas bandas aqui Meu e pai tal. também odiava Slipknot. Aí eu tava lá esperando o Metallica, cara. Eu tava doido pra ver o Metallica. E aí eu, de repente, entra o Slipknot. Falei, porra, cara, que coisa é essa? Como assim? Os caras fazendo aquela percussão, aquele negócio muito pesado. E ao mesmo tempo melódico. Não, e cara, e o Corey Taylor é um
Pra mim, é o maior vocalista do New Metal. Ele é um puta frontman mesmo. Ele é sem noção, cara. Cara, uma curiosidade, falando de Slipknot, você já parou pra perceber que a fonte que é escrito, né? A logo do Slipknot, eles usaram a fonte do Korn? Brincou agora, eu nunca tinha Foi bem percebido parecido, isso. já reparou isso? Parece sim. E pensando direito, Olha, parece olha. demais. Galera, comenta aí o que vocês acham, hein? Vocês acham que o Não fica criando Slipknot intriga não, Zaca. copiou o Korn aí, cara? Eu acho que de um certo ponto de vista, se a gente analisar comercialmente, pode ter acontecido. E aí vem o Korn e o Slipknot, aquela mas letra... mas a fonte do Slipknot é a mesma do Korn. Se você baixar lá no Netfonts lá e escrever Slipknot, escrever Korn, você vai ver que fica A igualzinho. mesma fonte. A Nossa. mesma fonte, cara. Doideira isso, né? Doideira demais. E uma pergunta... Uma você homenagem, é talvez? fã? Não sei. Você é fã de Slipknot? Sou. O Pedrinho Sou. é muito fã de Eu já assisti Slipknot. os caras no Rock in Rio, é muito legal. Caraca, mano. Salve, Pedrinho. O Pedrinho é fãzão do Slipknot, mas o que eu queria saber é o seguinte. O que você achou desse último trampo do Slipknot? Gostei pra caramba. Você curtiu? Nossa, pode crer. Achei muito legal. Eu gosto de linha melódica. Acho que Eles têm isso. a isso é melodia é característico. importante pra gente, às vezes, refletir sobre a música. Porque o peso faz a gente ter vontade de quebrar tudo, né? Sempre. Sempre, né? E aí você bota uma melodia no meio ali, cara, já fica diferente. Faz você entender a mensagem da música. Você sabe o que eu acho super curioso? Do Slipknot não ser uma banda de industrial, porque o visual do palco do Slipknot É bem, né? é bem industrial. E aí, comenta pra gente o que vocês acham. Os Slipknot tem um dedinho ali influenciando o industrial metal ou não? Eu acho que deve ter alguma coisa, Zaca, porque eles são posteriores a bandas de industrial. É, pode ser, realmente. Faz Não sentido. não sei. Às vezes a gente tá falando merda, né? Sei lá. É, às vezes aqui do interior não dá pra ver tanta coisa igual de outro lugar. E qual que é o visual de um fã de New Metal? Cara, O que não pode faltar? o tênis da Adidas, o tênis da Puma, a calça bege larga que o Igor adora, inclusive a gente vai mandar uma de presente pra ele. Boné New Era. O boné New Era. Cara, nossa. E é uma estética legal, velho. É uma estética despojada, você acha? Ah, eu acho que é porque junta, né? O rap com o metal, né? É. E combina mais com o Brasil, né? Vamos falar a verdade. Usar só preto no país tropical. Cara, imagina você vestindo couro igual o Judas Priest num Carnaval calor de 40 graus do Rio de graus. Janeiro no carnaval, Mano, pesado. Não dá. Então, nesse caso, o bermudão Muito. convém muito mais. Convém muito né? mais. E eu já vi uma coisa que é super interessante. O baterista do Motorhead foi tocar de bermuda. O Lenny mandou ele voltar e colocar uma calça. Que ele falou que não é coisa de quem gosta de rock usar bermuda. Se o Ozzy aprovou, né? Quem somos nós pra desaprovar? O Ozzy é a palavra final do rock. Então vamos lá, pra gente entrar na reta final aqui do nosso podcast. Pra você acha que qual foi o expoente mais popular do New Metal? A minha banda favorita, Linkin Park. Eu também, cara, assina embaixo. Não, Linkin o Park. maior expoente. Mas a que eu mais escuto ultimamente é Korn e Limp Bizkit. Porque eu tô tendo essa predileção por essa coisa um pouquinho mais agressiva, sacou? Aham. O Linkin Park é agressivo, mas não chega a ser tanto igual o Korn. É, eu fico ali, o Linkin Park pela questão da fama, acho que é a Muito maior, isso aí famoso. não tem como a gente Não discordar tem um do como outro. negar. E eu fico também um pouco ali com o System of a Down, cara. Super famoso, eu não posso negar. E se minha mãe ficar sabendo que eu não escolhi o System of a Down, ela me arrebenta. Então é isso, esse foi o primeiro podcast do Caos. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aí até o final. Não deixe aí de se inscrever no nosso canal no YouTube, nos seguir aí também nas redes onde o podcast está. Manda banda pra gente escutar, pra gente analisar, entendeu? Se tem um amigo seu que tem um som aí, pode mandar pra gente, que a gente vai escutar, vai trocar ideia E sobre. manda sugestão de temas, pode mandar. Inclusive sugestões de temas. A nossa ideia é fazer uma cronologia inversa do som, né? Mas isso não impede a gente de dar saltos e voltar. Grande abraço a todo mundo. Até o próximo podcast. Valeu!